O ano de 2022 foi bom para vários setores da tecnologia, como de inteligência artificial e nuvem, mas outras áreas não tiveram muitos motivos para comemorar. Um deles é o mercado de criptomoedas, que passou por meses bem complicados, especialmente no segundo semestre. Mas o que exatamente aconteceu por lá? Quais acontecimentos e fatores explicam essa má fase? E será que a tendência é melhorar ou continuar caindo? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. A gente vai falar aqui de alguns fatos que operaram juntos e ao longo dos meses para construir esse ano complicado. Todos são igualmente importantes, então não tem uma ordem definida nessa lista, tá? Mas para começar, já é bem seguro falar que especialmente no segundo semestre do ano passado, nós passamos por um Crypto Winter, um inverno das criptomoedas em tradução livre para o português. Essa é a expressão do mercado para os períodos em que o mercado dá uma esfriada tão grande a ponto de parecer que nunca mais vai se recuperar. São momentos de baixa e queda, com investidores tradicionais pouco dispostos a negociar. Pense no inverno de Game of Thrones. É uma estação temida, com todo mundo se preparando para essa estação cheia de dificuldades. O primeiro motivo da má fase não começa nas criptomoedas em si, mas afeta essa área no fim das contas. É a crise global na economia que é sentida há alguns meses e deve continuar agora em 2023. O mercado internacional em geral está passando por um momento de altas de juros e inflação em países ocidentais, além de uma queda em investimentos e no comércio de vários setores depois que a pior fase da pandemia da Covid-19 passou. Analistas mais pessimistas temem uma recessão em 2023, o que pode significar menos gente disposta a colocar dinheiro em áreas como o mercado cripto. Ao mesmo tempo, governos de vários países pressionam cada vez mais pela fiscalização e regulamentação das criptomoedas, o que pode colocar um freio nos investimentos. O segundo ocorrido, na verdade, são dois acontecimentos negativos, escândalos que fizeram parte do setor perder confiança em tokens e corretoras. O primeiro foi em maio, com o colapso imediato da Terra Luna. O token Luna e a stablecoin Terra usavam um sistema próprio de pagamentos que gerou bastante fama para o projeto. Só que nesse período ele perdeu cerca de 98% do valor em 24 horas, caindo de $80 para menos de 1 centavo de dólar. Vários investidores perderam fortunas inteiras que estavam convertidas para essa criptomoeda. A versão 2.0 até foi lançada logo depois, mas sem a mesma confiança. Em novembro foi a vez do escândalo da FTX. A corretora de criptomoedas tinha poucos anos de vida, mas virou um dos maiores nomes do setor pelos lucros registrados. Por isso, foi um escândalo quando surgiram denúncias de que ativos de uma empresa irmã, a Alameda, eram vinculados ao token da própria FTX, uma operação ilegal. Depois disso, clientes grandes começaram a tirar seus investimentos de lá e a Binance até se ofereceu para comprar a rival, mas desistiu depois de uma análise profunda nas contas dela. O CEO e fundador, Sam Bankman-Fried, era um daqueles jovens prodígios do Vale do Silício. Ele foi preso por sumir com ativos de investidores e a empresa ainda não conseguiu devolver todo o valor dos clientes restantes. E olha que o ano nem tinha começado mal, com criptomoedas sendo aceitas por plataformas tradicionais de pagamentos e fundos tradicionais de investimento começando a montar carteiras que incluíam algumas moedas populares. O terceiro motivo que explica o ano terrível para o setor de criptomoedas está no outro lado, na ponta das empresas. Corretoras, plataformas de investimento, carteiras virtuais e marketplaces de NFTs fizeram várias demissões ao longo do ano, em um ritmo bem mais acelerado que em períodos anteriores. O fenômeno Robinhood, a loja de NFTs OpenSea, a Crypto.com e até a gigante Coinbase foram algumas das companhias que dispensaram parte do efetivo. Já a BlockFi e a Celsius Network foram além e até declararam falência. E vale lembrar aqui que, na verdade, esse comportamento tem tanto a ver só com o mercado de criptomoedas, quanto com uma tendência em todo o setor da tecnologia. Gigantes e startups fizeram rodadas massivas de cortes ao longo de 2022, e isso deve continuar no primeiro semestre desse ano. Outro acontecimento marcante foi a desvalorização enorme da Bitcoin. Sim, ela não é a única criptomoeda do mundo e algumas dispararam no ano, mas não dá para negar que é a mais respeitada pela tradição. E quando ela começa uma tendência de queda, isso normalmente se reflete em outras de grande porte.
E de quanto estamos falando? Em 2022, a Bitcoin perdeu cerca de 60% do seu valor. Mas será que teve um lado bom nesse ano para as criptomoedas? Bom, primeiro que essa aqui é uma generalização usando fatos. Vários investidores podem ter acabado 2022 com investimentos em alta. Aqui estamos falando do mercado como um todo, tá? Mas sim, teve pelo menos uma ótima notícia. A popular criptomoeda Ethereum passou em setembro de 2022 pelo chamado Merge, uma atualização que alterou o mecanismo do seu blockchain e tornou ela mais sustentável. Apesar do ecossistema renovado, a moeda não disparou por uma redução de emissões e a situação ruim do mercado em geral, mas isso pode mudar nos próximos meses. Em resumo, 2022 foi mesmo o ano para ser esquecido pelo mercado das criptomoedas. Economia global em alerta, escândalos que mancharam a imagem do setor, demissões, falências e preços despencando marcaram os últimos meses. Mas períodos ruins assim são também de aprendizado e podem significar uma recuperação, então fica a torcida para que agora, nesse ano, a história seja um pouco diferente. E aí, o que você achou desse ano tão complicado para o setor cripto? Acha que 2023 a situação vai se reverter? Você já se aventurou nesse mundo de investimentos? Vamos conversar aqui embaixo nos comentários desse vídeo, tá? Não se esqueça também de deixar aquele joinha amigo no vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse e confira a playlist do Entenda para saber tudo que nós já falamos por aqui. Um abraço, até a próxima!